Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, em um templo, Jesus, em que o Senhor preparou este dia para nós aprendermos da Tua palavra. Fala conosco, nos dá os direcionamentos. Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo que a Tua palavra aqui confrontar os corações, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos convencer, Pai, do pecado, da justiça, do juízo, Pai, em nome de Jesus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Abram as Bíblias em Colossenses 1:9. Vamos ler por aqui pelo telão, se quiser acompanhar na Bíblia, tá? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntam todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Próximo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Amém. Podemos se sentar? Aqui, Paulo ele está escrevendo para a igreja de Colossos, que ficava na cidade de Colossos. Essa cidade, Paulo não foi até lá e ministrou a palavra para eles. Paulo, quando estava em Éfeso, fez um discípulo chamado Epáfras. Epáfras, ele ganhou a cidade de Colossos para Deus. E ao ganhar a cidade de Colossos para Deus, a igreja foi crescendo. Porém, essa igreja, ela ficava perto de Éfeso, e Éfeso tinha um lugar, era um centro comercial muito grande. Muitas pessoas de várias religiões passavam por ali, ou filosóficas, tanto dos gregos quanto do judaísmo e dos pagãos. E com o tempo, a igreja de Colossos, ela foi tirando o foco dela em Jesus e foi colocando foco nas coisas em que a filosofia dizia, o que o judaísmo dizia, o que os gregos diziam. E aqui nós podemos aprender, cuidado com quem nós vamos na casa, cuidado com quem nós chamamos para perto de nós, porque aos poucos nós podemos acabar sendo corrompidos e iremos perder a presença de Deus nas nossas vidas. Epáfras, então, ele vai até Paulo visitar e conta o que estava vendo na igreja de Colossos. E quando ele conta o que está vendo, Paulo, mesmo não sendo o pai espiritual daquela igreja, ele era como se fosse um avô espiritual, porque ele era pai espiritual de Epáfras, ele escreve a carta de Colossos. E ele diz, Paulo, em que ele ficou muito feliz desde o dia em que ele soube que Colossos havia sido ganha para Jesus. E aí Paulo ele começa a orar, e quando Paulo começa a orar, ele diz: sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Muitas vezes, quando chegam aqui jovens, pessoas em que nunca conheceram da palavra, adentram aqui por estas portas, e elas acabam se convertendo, acabam aceitando Jesus. Porém, essas pessoas elas não têm raízes em Deus, essas pessoas elas não têm conhecimento da palavra. E aí, eis um questionamento: será que nós, em que já estamos mais maduros na fé, nós conseguimos passar para estas pessoas o que é o fundamento, o que é a igreja? Porque vemos muitas vezes em que as pessoas chegam aqui, e eu vou falar bastante da maneira que os jovens chegam, porque é com quem eu tenho muito contato. Muitos jovens, eles estão fora da igreja, muitos estão desviados, muitos assim já têm uma base, talvez, do conhecimento da palavra, por conta que o pai levava na igreja. E muitas vezes os jovens, eles chegam aqui que não têm a visão correta do evangelho. Muitos jovens, eles pensam muito no microfone, em estar em cima do altar. Muitos jovens pensam em que não conhecem a Deus de verdade.
Pensam que servir a Deus é só estar aqui no altar, porque na casa deles, infelizmente, muitos jovens veem os pais servindo a Deus no altar, mas em casa é totalmente diferente. Em vez de glorificar o nome do Senhor, acaba glorificando o nome de Satanás. E essas pessoas, elas pensam assim, então não tem problema estar em cima do altar e estar com uma vida toda corrupta, estar uma vida, já que ninguém sabe, estar com uma vida toda desviada. E nós incentivamos esses pensamentos nos jovens, ou nos adultos que chegam aqui e não têm conhecimento, nós incentivamos os jovens a cada dia mais buscar altar, 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 e não a presença, porque Paulo não diz aqui, eu oro para que vocês sejam pastores, eu oro para que vocês sejam ministros, eu oro para que vocês estejam louvando. Paulo diz assim, eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, aí sim alguém irá conhecer o propósito de Deus para a vida dela. Seja ministrar a palavra, seja estar na porta, seja onde for. E aqui é o que Paulo também começa dizendo, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A sabedoria e a inteligência espiritual, ela vem com o tempo. Nós não podemos querer que alguém que chegue na igreja agora tenha o mesmo nível de maturidade que nós. Muitas vezes nós queremos que alguém que chegue agora já cheio da presença de Deus e tenha uma vida constante em Deus, mas às vezes não será acontecido, isso não acontecerá. E cabe a nós que estamos aqui, nós pastorearmos. Pastor não é aquele que está em cima do altar pregando, porque quem está em cima do altar pregando dificilmente exerce o ministério do pastor. Geralmente é o ministério do evangelismo, que é de apresentar Jesus. Ou o profético, que é de anunciar a palavra e a direção. O pastorado acontece na maioria das vezes, quando ninguém vê, quando ninguém sabe. E o pastoreio, ele não é só... O pastoreio não é só estar aqui em cima do altar. Porque isso daqui é muito raso. O ministério do pastor, ele é dentro de vocês que são pais aqui, pastorear a casa de vocês. Porque o ministério começa lá na casa de vocês. Porque, supondo que você esteja aqui no altar e que você pregue a palavra de Deus e você acha que aqui está bom para você, já que você ganhou centenas de almas para Deus, centenas. Mas dentro da sua casa você vive completamente o oposto do que você prega. E aí os seus filhos, eles não são pontes de bênção, eles não veem Deus na sua vida. Só vem Deus na sua vida aqui, mas só que lá em casa não vem Deus na vida de vocês. Entenda o que eu estou falando, não estou falando que isso acontece com vocês, mas avalie se isso realmente acontece. Porque os teus filhos podem chegar a ter umas amizades, amigos, que o próprio Satanás coloca, e aí o que ele vai falar? Meu pai está lá em cima do altar pregando, mas só que em casa ele é totalmente destruído. Ele é falido, ele é um exemplo, fala palavrão, ou ele é explosivo, ou ele... xinga, muitas coisas. E aí, quando isso acontece, o seu filho conta para um amigo vai contando para o outro. E quando isso acontece, do que adianta você ter ganhado centenas de pessoas aqui, só que centenas... Olha, bênção, glória. A palavra do Senhor, igreja, em nome de Jesus. É de Deus. E aí, você ganhou centenas de pessoas aqui no altar. Só que aí, os amigos dos seus filhos, centenas às vezes, porque vai de um passando para o outro, assim que Satanás faz. E aí vai vendo que Deus não está na casa de vocês. Então, ganhou centenas aqui, mas perdeu centenas lá atrás. Do que adianta fazer isso? Do que adianta ter uma vida em que não é constante na caminhada com Deus? Porque Paulo diz, para que possais andar dignamente. Andar dignamente diante do Senhor em todo o tempo. E andar dignamente com o Senhor só vai ser possível se nossas raízes e bases estiverem fundamentadas em Deus. Coloca 1 Coríntios 3:11, por favor, Mateus. Nós vamos ler juntos aqui, tá?
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Só o 11 mesmo. O fundamento é algo que fica por baixo da terra e ninguém vê. O fundamento é Cristo. E Paulo diz, não há outro fundamento além de Jesus Cristo. Paulo, em outra carta, diz, se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja o de Cristo, não o ouça. Porque não vem enviado de Deus. Mas nós sabemos o que é o evangelho de Jesus hoje? Nós sabemos o que é o evangelho, porque muitas das vezes nós vemos o evangelho sendo pregado por aí muitas bênçãos. E bênção realmente é o evangelho. Mas será que nós temos a noção e o entendimento de que o evangelho de Deus também há o sofrimento, também há a dor, também há a perseguição? Vamos fazer uma comparação. O evangelho de Deus como numa sala de parto e o evangelho de Deus em uma noite de núpcias. Uma noite de núpcias é uma música tocando, não sei como que é exatamente, mas assim, é alegria, é oba-oba, é algo que assim, passa. Porque depois você vai ter que viver a vida no dia a dia, vai ver como que ela é, como o seu esposo é. Porque você não conhece seu esposo e a sua esposa só no namoro, no noivado e na noite de núpcias. Você conhece seu esposo e a sua esposa no dia a dia. E o evangelho não é uma noite de núpcias que é só alegria e é só festa. Não é assim. O evangelho de Cristo, ele é uma sala de parto. Uma sala de parto não tem música, não tem alegria. Tem alegria quando o filho nasce, mas antes tem a dor. Na sala de parto vai ter dor, vai ter choro. E o evangelho é isso. É também a alegria, com certeza. Mas só que também é o choro. Também é a parte da tristeza. Daniel, quando foi fazer um propósito, ele disse assim, a palavra Daniel 10, 21 dias estando tristes, Daniel. Mas ele parou de fazer o propósito, ele continuou até receber a resposta. Nós paramos hoje por causa de alguma coisa, de alguma situação, ou nós continuamos até obter a resposta de Deus? E a resposta de Deus não é sim, pode ser o sim, mas pode ser o não também é a resposta de Deus. E Deus fala o não para ensinar os seus filhos. Abrindo um parênteses, Deus ele ensina os seus filhos através do não, do sim e da correção para que possam ser crescidos. Pais, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês ensinam os seus filhos como Deus ensina os seus filhos ou como vocês querem? Porque se vocês ensinam da maneira que Deus ensina os seus filhos, falando não quando necessário, falando sim quando necessário, mesmo que você fale o não, ele vá para o quarto, ou ela vá para o quarto chorar. Você sabe que Deus sabe, quando ele fala não para nós, que isso é o correto, que é o certo. E aí, se vocês não ensinam Deus, se vocês não ensinam os seus filhos como Deus ensina a igreja, vocês acham que são melhores do que Deus para ensinar diferente? Ou de só falar sim, sim, sim e pode todas as coisas? Nós temos que avaliar isso, porque a família é o primeiro ministério de alguém. Como eu disse, é o pastor. E você ensinando o seu filho o caminho dói mesmo. Provavelmente você vai chorar também, porque você está vendo ele chorar. Mas só que tem que ter a união. Em Gênesis 2, se eu não me engano, fala assim que o homem e a mulher, eles saem, eles têm que sair de conhecer da casa dos seus pais, da sua mãe, se unir a seu esposo, queria se tornar uma só carne. E vocês podem pensar assim, nossa, ele não conhece de casamento. Mas só que eu e a minha mãe, nós aprendemos assim. Porque um relacionamento de pai para com filho, uma mulher divorciada, um homem divorciado, um pai que ensina o filho sozinho, a mãe, ela, sendo mãe, ela está sendo preparada por Deus para receber um esposo cuidando do seu filho. E os filhos, eles são ensinados por Deus a cuidar, no meu caso, da minha mãe ou de uma menina, cuidar
do pai ou da mãe, porque assim ela será preparada para cuidar de alguém. Então vocês podem achar assim, ele não tem autoridade, mas será que nós jovens não temos para falar disso, se nós vivemos? E quando eu quero dizer isso é assim, dá melhoras para eu fazer com a minha mãe. Só que com a minha mãe eu aprendo e com Deus nos ensinando como ser um esposo, como ser um namorado, como ser um noivo. Então, pais, vocês estão ensinando os seus filhos com a palavra para eles terem uma família estruturada ou para ter uma família destruída. Porque isso é muito sério, porque família é primazia de Deus, é projeto de Deus. E o que mais se vê hoje são famílias destruídas, onde não tem bases, mesmo diante da igreja, pessoas não têm muitas vezes bases, porque não foram ensinadas ou porque foram ensinadas, mas se perderam. Só que os pais aqui estão ensinando os filhos a serem, ensinando os seus filhos a serem esposos e esposas, e os filhos estão aceitando as correções dos pais, porque também é uma via de mão dupla. Não adianta o filho colocar a culpa no pai ou o pai a culpa no filho. Quando eu digo pai, é o homem e a mulher, porque quando está em um casamento, como diz, é uma carne. É uma carne não só na hora das relações sexuais, mas é uma só carne na hora de tomar decisão, de educar os filhos. É uma só carne na parte financeira, é uma só carne na parte dos projetos em que devem ser feitos e realizados. Entenda que os pais são uma só carne, eles são uma só carne. Então tem que tomar decisão em união. Do que adianta, um exemplo, o pai, ele fala não, 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 e a mãe sim, 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 um quebrar a autoridade do outro. Vai criar um filho desestruturado, vai criar um filho que ele sabe o caminho para onde ir. Então ele vai pegar rotas, ele não vai querer seguir o não, ele não vai aprender a ter não, você vai aprender a ter sim, porque ele vai pegar um desvio, um atalho. E será que nós estamos sendo alguém que cria atalhos ou estamos sendo alguém que corta os atalhos para viver o caminho? Nós com Deus, nós estamos pegando atalhos e rotas de que Deus não quer ou estamos seguindo no caminho que Deus quer? Porque pegar atalhos e rotas é quando Deus fala assim, não vai, mas aí a gente vai. E aí muitas vezes a gente pode se frustrar e se decepcionar. Mas nós nos frustramos e nos decepcionamos por conta nossa. Deus falou que não era para ir, você foi. Aí você culpa Deus? Não faz sentido, porque quem toma a decisão é você. Sou eu que tomo as decisões. Não podemos colocar culpa em Deus, porque Deus, nós estamos ouvindo a palavra dele. Nós estamos em todo o tempo crescendo em sabedoria, no conhecido da vontade de Deus, e estamos em uma igreja em que prega a palavra, como estamos, nós só erramos porque queremos. Nós só tomamos rotas e fugas porque queremos. Claro que Deus muitas vezes nos permite errar para que nós possamos aprender com o nosso erro. Mas eu prefiro aprender com os erros dos outros do que com os meus. Porque aprender com os erros dos outros, você vai evitar passar por muito sofrimento. Mateus, coloca Jeremias 18, por favor. Hoje, talvez, nós iremos, assim, o maior milagre, na verdade, em que o homem e uma mulher têm, não é a bênção financeira, o maior milagre é a nossa vida restaurada. E para a nossa vida ser restaurada é necessário alguns propósitos, é necessário que a gente cumpra algumas coisas, é necessário que a gente seja lapidado por Deus. E em Jeremias 18:1 diz, volta um pouco, por favor, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci para a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Repita, se quebrou. De novo. Para gravar. Na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme
o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui está dizendo em que Deus fala para Jeremias descer à casa do oleiro, que lá ele falará com ele. E quando ele chega, Jeremias vê o vaso trabalhando numa roda, e numa roda que o oleiro trabalha, antes era assim, ele ficava assim, e o oleiro assim, moldando o vaso. E fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Deus não quebra ninguém, nós que nos quebramos. Deus é o oleiro e nós somos o vaso. Na verdade, coloca de novo o 4, Mateus, por favor. Aqui está dizendo o vaso. Mateus, coloca uma outra versão, por favor, porque na minha está o barro se quebrou. Vamos ver se tem outro. Isso. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se. O barro. Há uma diferença de barro e vaso. Mas antes de entendermos essa diferença, vamos olhar para a vida de Pedro. Pedro, ele foi um apóstolo. Ele pregou a palavra de Deus. Em Mateus 16, 18, diz que Jesus diz para Pedro, Pedro, você é Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. E, abrindo parênteses, Paulo plantou os fundamentos, Pedro edificou. Paulo, ele plantou algo que ninguém via. Pedro, ele estava à mostra, ele estava edificando. Edificar é do chão para cima. Fundamento é do chão para baixo. Aí eu pergunto para vocês, qual deles foi maior? Nenhum foi maior. Os dois são iguais. Porque você que está aqui no altar, ou você que está sendo um profeta e que toda a igreja te conhece, não é mais do que aquele que fica na porta, ou aquele, um exemplo, que faz visitas, ou aquele que vem limpar a igreja e vice-versa. Será que nós estamos pensando que você chega na igreja, você é um membro, depois é um cooperador, obreiro, diácono, você vai sendo evangelista, missionário, aí você vai pastor, bispo e apóstolo. Nós estamos pensando que o reino de Deus é promoção como uma empresa? Ou o reino de Deus, ele é um organismo vivo, e um organismo vivo precisa de cada parte do corpo. E o organismo vivo precisa das partes do corpo. Não tem como faltar alguma coisa. No corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Você pode ver alguém na rua em que esteja sem um dedo, sem uma perna, sem um olho, mas você não vê alguém sem cabeça. A igreja de Cristo não é igreja se Cristo não for o sumo sacerdote. Nós não somos igreja, senão estamos sujeitos à vontade de Deus. Nós somos alguém desviado dentro da igreja, que é o pior. E Pedro, quando Jesus fala isso para ele, que ele edificaria a igreja, não sei se Pedro tinha um conhecimento do que iria fazer, do que iria ser efetuado na vida dele. Mas Pedro, ele continua, então chega em um momento da vida de Pedro em que ele fala assim, Jesus, eu não te negarei, eu morreria por ti. E sabemos que Pedro negou. E o vaso se quebra, o barro se quebra. O barro, para o oleiro fazer, ele molha as mãos, o oleiro, e vai passando no barro até dar forma. E para quem não conhece muito, pode olhar para um barro que parece vaso, mas é barro. E achar que é vaso, mas não é barro. E o que isso significa? Barro, quando coloca alguma coisa no barro, absorve. E Deus não vai colocar nada em mim e em você em que nós iremos absorver para nós. Dá glória aí, irmãos. O barro absorve. José, ele estava sendo governador, e então ele um dia encontra os irmãos dele no Egito,
em que havia se separado. Eu não vou entrar na história de José, senão vai ter que ter parte 2, 3, 4, né, pastor? Aí, Jacó, quer dizer, José, ele fala para os seus irmãos voltarem, então Jacó, ele fala assim para os irmãos quando voltam: prepara que eu quero dar presentes para José. Tem uma versão em Gênesis 43, 11, em que diz assim: Jacó tomando os vasos. E vasos, quando Jacó toma os vasos para dar os presentes para José, ele coloca bálsamo. Aqui não está saco, mas tem uma versão que fala vaso. Então, Jacó, ele envia bálsamo para José. Bálsamo é cura. E Jacó colocou no vaso. Se Deus coloca bálsamo em um barro, em alguém que não está pronto para curar, essa pessoa vai absorver o bálsamo para ela e vai achar que é só ela que precisa de cura. Vai achar que só ela é a pessoa em que precisa de algo da parte de Deus. E será que nós hoje estamos sendo barro que queremos ter algo dentro de nós, que não estamos preparados? Porque esse Deus, ele não é menino. Muitas vezes, nós nos enchemos de algumas coisas e aí colocamos a culpa em Deus, como eu já falei. E aí o barro, se é colocado bálsamo no barro, ele vai absorver. Em vez de ser usado para curar, não vai ser usado para curar, vai ficar morto. Não vai ter função, porque o evangelho nós recebemos para dar. Só que para receber, para dar, não pode absorver o que Deus coloca. Sim, é verdade que Deus, ele usa alguém está em uma situação complicada. Vamos pegar um exemplo: alguém está com um problema no casamento, e aí Deus envia um casamento que está pior para você, e aí você vai ajudá-lo a curar e você vai ser curado. Isso só acontece se você tem base em Deus. Isso só acontece se você tem raízes em Deus. Se você for vaso de verdade. Então, Jacó também, ele coloca mel. Mel é para cicatrizar. E se Deus coloca mel em barro para cicatrizar, em vez de nós termos pontes para cicatrizar alguém, nós seremos ferir a nós mesmos. Nós não iremos ser curados, nós não iremos ser cicatrizados de nossos traumas que todos têm, das nossas lutas. Nós não seremos cicatrizados. E quando não somos cicatrizados, nós achamos que Deus só opera em nossas vidas e não opera na vida do outro. Nós achamos que não estamos cicatrizados e curados, nós somos inconstantes. Nós somos que nem a água do mar, que vai e vem, e não é isso que Deus quer para nós. E então, o barro, quando o oleiro forma o barro, tem formato, ele envia para o forno. E quando o barro ele é enviado para o forno, ele não é enviado um barro, é enviado alguns. E quando é colocado no forno a alta temperatura é prova, é luta, é dificuldade. E em Romanos 5 diz que mas também nos gloriar e alegrar. Nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E para um barro sair do forno vaso, ele tem que ter perseverança e se alegrar nas tribulações, nas lutas, nas provas. E se alegrar por quê? Porque sabemos que aqui diz: a perseverança produz a experiência. A experiência, em outra versão, eu não sei. Passa, Mateus, por favor. Produz a experiência, mas a experiência pode ser traduzida como caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele é o caráter de Cristo. Nós nos alegramos nas nossas tribulações, fraquezas, porque sabemos que sairemos de lá mais parecidos com Jesus.
E estar mais parecidos com Jesus vai produzir a esperança. A esperança, por quê? Porque iremos nos lembrar do que Deus já fez, iremos crer em Deus, em que Ele é poderoso para nos fazer vencer as próximas provas. Nós não podemos esquecer do que Deus já fez por nós e em nós. Porque se esquecemos, nós iremos no dia da prova falar assim, Deus nunca fez nada por mim. Você está vivo, como Deus não fez nada. A cruz é o maior milagre. E a maior consequência do milagre da cruz somos eu e você. Podemos estar religados a Deus. Essa é a maior consequência e o milagre da cruz. Por isso que traz a esperança. E então Pedro, quando ele fala que não irá morrer, não irá negar Jesus, nós sabemos a história em que Jesus, chegam umas pessoas para prender Jesus. Pedro, naquele momento, saca uma espada, arranca a orelha de um, e depois ele vai seguindo Jesus de longe. Pedro e João vão seguindo Jesus de longe, porque tinha medo de ser capturado. Eles falavam assim, se der ruim aqui e me ver, eu posso sair correndo. E aí, Pedro nega Jesus 3 vezes. Achei que vai falar Jesus nega Pedro, não. Pedro nega Jesus 3 vezes, e quando nega, ele chora amargamente. Então aqui, Pedro achou que estava pronto para ser usado. Será que nós achamos que estamos prontos para ser usados, mas na verdade não estamos? Porque Pedro achou que estava, negou Jesus 3 vezes. Então quando nega, pulando, acelerando um pouco a história, Pedro ele está no mar da Galileia junto com outros discípulos. Note que Pedro, ele era um líder já, e levou outras pessoas a pecarem. Nós somos líderes dentro de casa, nós somos líderes aqui na igreja. Será que nós estamos levando pessoas ao pecado ou estamos levando pessoas para a cruz? Então, neste momento, quando Pedro nega, ele se quebra dentro do forno. Só que o oleiro, ele não tira o vaso quando quebra, porque se ele tira, os outros vasos serão quebrados. Ele espera para saber como será a reação dos outros barros, que ainda não são vasos. Então, quando Pedro ele nega e vai pescar, voltar a pescar, Pedro, o oleiro, Deus, tira Pedro e começa a formar de novo. E a formar de novo, Pedro, o oleiro pegou a água, Jesus pegou a água e começou a moldar de novo Pedro. E a água é o Espírito Santo, é a presença. Pedro teve a presença de Jesus durante 3 anos e meio. Estava sendo formado. E depois, quando Jesus ele aparece para Pedro no mar da Galileia, Pedro ainda não sabe que Jesus, que a pessoa que estava no mar, estava na praia, era Jesus. Ele achou que era um homem qualquer. E aí, neste momento, Jesus está pegando Pedro e moldando de novo. Porque ele se quebrou. E quando Pedro, ele não consegue pescar nada, eu vou acelerar aqui, e aí Jesus fala assim, jogue a rede para o lado direito. E aí eu imagino Pedro falando assim, se tiver peixe é Jesus. Porque Pedro havia esquecido o que Jesus fez. Mas Jesus estava lembrando Pedro do que fez. Nós temos que lembrar do que Deus fez por nós. Nós temos que lembrar o que Deus fez por nós. Nós temos que todos os dias lembrar o que foi a cruz para a nossa vida. Nós temos que lembrar dessas coisas. Então, Pedro e os outros discípulos pegam as redes, jogam para o lado direito, vê que há muitos peixes, levam de volta para a praia, e quando chega, Jesus já está assando peixe. O que nós aprendemos aqui? Jesus não precisa de nada que nós temos. Nós precisamos do que Ele tem. O que nós estamos fazendo para Deus, na casa de Deus, Jesus nos chamou para isso, mas se nós não cumprirmos o nosso propósito, nós estamos alinhados com o que Deus quer, Deus vai pegar outro. Porque Deus, Ele nos ama muito, só que Ele também ama tanto o outro, em que não vai deixar que por causa do nosso afastamento o outro seja prejudicado. Então, neste momento, Jesus estava formando Pedro. Mateus, coloca João 21, por favor.
E em João 21, Jesus, ele diz para Pedro, ele faz 3 perguntas. E as perguntas foram: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Quando Jesus faz essa pergunta, há 3 tipos de amor em que eu quero falar. O agapau, que é o amor sacrificial de Deus. O filéu, que é o amor fraternal, um amor de amigo, que fica abaixo do ágape. E há o amor como que é, pastor? Esqueci, mas há um amor em que ele é a parte do relacionamento sexual. É, mais ou menos esse. Só então assim, na tradução original, quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas, agapau? Pedro, ele diz assim: mestre, tu sabes que eu te amo. Só que Jesus pergunta assim, nas minhas palavras: Pedro, tu me amas para se sacrificar por mim e morrer em meu lugar? Aí Pedro diz assim: Jesus, tu sabes que eu te amo, filéu. Tu sabes que eu te amo como um amigo, mas não para morrer por ti. Então, pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, agapau? Tu me amas a ponto de se sacrificar por mim? E Pedro responde: não. Ele responde assim, Pedro responde: mestre, tu sabes que eu te amo. Filéu de novo. Pedro falando: eu não te amo dessa forma, Jesus. E não amar a Deus de uma forma sacrificial, nós estamos em pecado, porque Jesus diz em Mateus 22, o maior mandamento é amar a Deus. Nós não estamos amando a Deus em primeiro lugar, estamos quebrando o mandamento. Então, eu não sei se você aqui hoje ama a Deus a ponto de se sacrificar totalmente. E se sacrificar totalmente por Deus, vamos pegar um exemplo radical. É alguém chegar em você, apontar uma arma para você e falar assim: nega Jesus, senão você morre. Você negaria? Porque se você negaria, você está em pecado porque não ama a Deus de forma sacrificial. Hoje, revise o amor que você sente por Deus. Revise o amor que você sente por Jesus. E então a terceira pergunta em que Jesus faz para Pedro, Jesus faz assim: Pedro, tu me amas, filéu? Então Jesus já abaixou o nível. Jesus já fala assim: Pedro, tu me amas a ponto de ser o meu amigo, de não se sacrificar por mim? E aí Pedro diz: mestre, tu sabes que eu te amo, e começa a chorar, porque Pedro entendeu em que o amor dele não era do nível que Jesus queria. Será que nós amamos Deus do jeito que Ele quer? Nós amamos Deus só pouco? Eu falo assim por mim: Jesus, meu amor está um filéuzinho ainda, não está nem um filéu por ti. E não é porque eu sou jovem, mas é porque eu ainda não tenho muita maturidade espiritual. Mas só que não é porque você tem muita idade que você é maduro. Porque crescer é obrigatório, amadurecer é opcional, tanto emocionalmente, nos pensamentos e espiritualmente. E o que eu acho lindo é porque... Mateus, passa, por favor, vai para o versículo 18. Jesus falando: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Pedro aqui, Jesus está falando no final da história de Pedro, de forma codificada. Jesus falou para Pedro como ele iria morrer. Em outras palavras, Jesus falou assim: o seu amor hoje está aqui, mas eu vou fazer o seu amor crescer. E Deus, Ele vai fazer o nosso amor crescer? Vai. Só que nós temos que permitir. Porque nessa hora, Jesus, Ele pega Pedro, coloca no forno. E colocar no forno, na vida de Pedro, é a parte em que Jesus fala assim: ficar em Jerusalém. Os discípulos, 3 anos com Jesus na presença, nas mãos do oleiro. Agora os discípulos e Pedro, ele vai para o forno, ele vai ficar em Jerusalém. Ele vai ser provado de novo. E na hora que ele foi provado, ele estava todos reunidos, nós sabemos. Pedro, ele perseverou, porque, meus irmãos, não tinha Jesus na terra, não tinha o Espírito Santo, não tinha Deus na terra. Alguém que conviveu 3 anos e meio sentindo a presença de Deus, agora não sente nem um arrepio do frio. Não sente nada. E ele foi fiel. O evangelho não é sobre eu e você sentirmos. Nós podemos sentir
Podemos, mas o evangelho de Cristo é obedecer. Não se sinta inferior, não se sinta superior, não se sinta esquecido por Deus por causa que você não está sentindo, que você foi chamado para obedecer. Quando você obedece, aí sim, Deus pode vir derramar da presença dele. E então, dizem que estavam todos reunidos no mesmo lugar, comunhão. Será que nós temos comunhão com os nossos irmãos? E comunhão não é só na consagração, a gente vir aqui, descer lá, comer com os nossos irmãos. Comunhão é nós vermos em que alguém precisa de alguma oração e nós orarmos sem a pessoa saber. É nós aconselharmos alguém sem que os outros saibam. Comunhão é andar juntos, unidos em um propósito. E o propósito é Cristo. Será que todos aqui andam no propósito que é Cristo ou o seu foco hoje é dinheiro, bens materiais, riqueza? Ou é a sua família? Você está idolatrando sua família, seus filhos, para não os educarem? Pensamos nisso. Então diz aqui que Jesus, ele desce. Quando o Espírito Santo desce, Pedro é cheio, prega para milhares de pessoas, ganha 3.000 almas. Então ele vai para o templo, Pedro vai para o templo, lá encontra um coxo, como foi dito. O coxo, ele fala assim: você tem pedra, você tem moeda, ouro? Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas a presença eu te dou. Pedro aqui estava com as digitais de Cristo, porque as digitais e as marcas que Jesus deixa em nós é as mesmas que deixou em Pedro. Pedro viu Jesus andando, viu Jesus parando a multidão. Jesus parou a multidão para uma mulher. E Pedro parou para um coxo. E quando ele para, ele estava dizendo assim para nós hoje: eu preguei para milhares de pessoas, mas eu também prego para uma. Então, e além disso, Pedro ele não estava pregando só para uma pessoa, mas só quem estava ali com Pedro, Tiago, né, pastora? Não tinha outras pessoas, então ele não era visto. Será que só fazemos aqui, quando somos vistos? Ou será que fazemos na nossa casa, no aconselhamento? Será que nós obedecemos a Deus? Será que nós estamos vivendo uma vida de aparência, de querer estar aqui e de não querer fazer a obra em casa, de não querer fazer a obra quando ninguém está nos vendo? Pedro, ele nos ensina ali que Pedro finalmente se tornou vaso. O que ele tinha, ele não absorveu. O que Pedro tinha, ele derramou sobre alguém. E é o que Deus quer fazer em mim e em você. Só que para Deus derramar e para Deus nós sermos usados, nós temos que passar pelo processo, e o processo dói do oleiro. Não podemos achar que somos vasos sendo oleiro. Não podemos achar que somos vaso sendo barro. Não podemos querer burlar o processo que nós temos que passar. Porque senão nós iremos nos quebrar. Mas o importante, que eu acho lindo, é que Jesus falou: Pedro, eu vou aumentar o meu amor. E aumentou porque Pedro morreu na cruz, crucificado. O amor de Pedro cresceu e o nosso pode crescer também nessa noite. O nosso amor hoje por Jesus pode crescer, seja o nosso amor um filéu ou um agapau, mas olhe para dentro de você qual é o amor que você tem por Jesus, qual é o amor que você tem por Deus e pelo Espírito Santo. É uma coisa vazia, vaga, passageira, ou é um amor intenso? Ou é um amor em que você possa falar assim: Jesus, me sacrifico por ti. E se sacrificar não é também só no exemplo extremo, mas também é matar as nossas vontades quando ninguém está vendo. É obedecer a Deus mesmo quando nós não concordamos. Porque nós estamos debaixo de uma liderança de Deus, igreja, em que há pastor e o bispo. Será que nós queremos implantar no evangelho os nossos achismos e fazer o evangelho nosso? Ou nós queremos viver o evangelho de Deus de verdade, que é o amar a Ele acima de todas as coisas e amar os nossos irmãos? Reflita se você está vivendo, para encerrar, se você está vivendo o evangelho de Cristo, em que a cruz, você tem que carregar a cruz, ou você está vivendo o evangelho do eu, o evangelho que você constrói com seus achismos. Jesus não precisa dos seus achismos e do que você acha. Jesus não precisa de como você foi formado na sua base e das opiniões que você tem. Jesus, ele quer implantar em você
a palavra dele, o evangelho dele, e que as suas opiniões estejam submetidas a dele. Então, quando a pastora e o bispo deu uma direção para nós, vinda do próprio Deus, nós não concordamos, e nós achamos errado, nossas opiniões divergem, nós iremos recusar a ordem de Deus, o evangelho que está sendo pregado, que é o de Deus, e viver assim, né? Uma vida com os nossos achismos, o evangelho com os nossos achismos, e ver o evangelho com os nossos achismos, não vale a pena, porque provavelmente no grande dia nós ficaremos, se vivemos no evangelho nosso. Ou nós ouvimos o direcionamento de Deus, que Deus deu para o pastor e para o bispo, para nos passar, e aí mesmo nós não concordamos, nós o obedecemos, e aí quando nós obedecemos, Jesus vai lá e muda os nossos achismos, as nossas opiniões, porque nós obedecemos. Deus transforma quando nós obedecemos, Deus derrama quando obedecemos. O que Deus falou para você obedecer a Ele e você não está obedecendo, saiba que hoje você pode chegar aqui no altar e você pode se ajoelhar aqui, ó. E não um altar físico, mas o altar espiritual, e pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. E se arrepender dos seus pecados é você ter uma constância com Deus. Você não chegar aqui ou aí onde você está e se arrepender de forma passageira, que isso daí é remorso. Mas é na nossa casa, mesmo nós querendo fazer o pecado, nós nos arrependermos de fato. Nós lutarmos contra nossas vontades, mesmo nós não querendo. Então, reflita hoje. Pode ter saído daqui bravo pela palavra que ouviu. Mas é bom, né, como o bispo diz, bravo com alguém do que bravo com Deus, para você ser consertado por Ele. Vá orando e fale assim: Espírito Santo, aonde o Senhor quer que eu melhore, o que o Senhor falou para eu obedecer, para que eu tenha que obedecer. E aí, o Espírito Santo te dará a resposta, mas quando Ele te der, mesmo você não gostando, aceite, que é o Espírito Santo falando. E as palmas, louve ao Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Se coloque em pé aplaudindo ao Senhor Jesus. Isso, aplaude a Ele, pois Ele é digno.